4 dias. Esse foi o tempo que um dos doramas históricos mais caros da televisão coreana levou para desaparecer completamente do ar. Um drama que tinha praticamente toda a produção pronta, elenco conhecido, milhões investidos e uma grande expectativa do público, foi cancelado antes mesmo de chegar ao 3º episódio. Mas o que realmente aconteceu? Como uma produção tão grande conseguiu ser destruída em menos de uma semana? Olá, eu sou Lauriane e esse é o canal Doraminha. Essa é a história de Joseon Exorcist, um dorama que começou como uma aposta gigantesca da televisão coreana e acabou se transformando em uma das maiores polêmicas da indústria. O drama foi produzido pela emissora Seoul Broadcast System, conhecida como SBS, e estreou no dia 22 de março de 2021. Ele foi planejado para ter 16 episódios exibidos 2 vezes por semana. O primeiro episódio foi ao ar no dia 22 de março e o segundo episódio no dia 23 de março de 2021. A proposta da série era ousada, misturar a história da dinastia Joseon com terror sobrenatural. A trama mostrava demônios, possessões e criaturas violentas surgindo no reino, enquanto figuras históricas reais tentavam lidar com esse mal. Entre os personagens principais estavam figuras extremamente importantes da história coreana. O rei Taejong de Joseon, interpretado pelo ator Kang Wook-sung, era retratado como um governante atormentado por visões e fantasmas do passado. Também aparecia o príncipe Chaeyoung, interpretado por Jang Dong-yeon, que na história real se tornaria o lendário Sejong o Grande, considerado por muitos o maior rei da história da Coreia. Inclusive, foi ele quem criou o Hangul, o sistema de escrita coreano que é utilizado até hoje. Antes disso, era utilizado caracteres chineses, o que era extremamente difícil, porque a Coreia tem uma língua diferente da China e a pronúncia também é diferente. Por causa disso, somente pessoas privilegiadas tinham acesso a essa escrita. Após a criação do Hangul, que é simples adaptado à língua coreana, o aprendizado da leitura e da escrita se tornou muito mais acessível para toda a população. Outro personagem importante era o príncipe Yeongnyeon, interpretado por Park Sun-hong, irmão mais velho de Chanyeon. A história mostra que forças malignas estavam surgindo novamente no reino e ameaçando a população, enquanto conflitos políticos dentro da família real se intensificavam. A ideia era criar um dorama histórico com elementos de horror, algo que lembrava um pouco séries como Kingdom, mas tudo começou a desmoronar logo após a exibição do primeiro episódio. Uma das primeiras cenas que geraram polêmica mostravam o rei Taejong tendo visões e acreditando que pessoas ao seu redor eram demônios. Em um momento de desespero, ele acaba atacando e dizimando aldeões inocentes. Essa cena chocou muitos espectadores, porque Taejong é uma figura histórica extremamente respeitada na Coreia. Historicamente, ele foi um governante fundamental para consolidar a dinastia Joseon, que foi a última grande dinastia da Coreia, além de fortalecer ali o poder do Estado. Mas a polêmica não parou por aí. Pouco tempo depois da exibição do episódio, internautas começaram a analisar várias cenas do dorama e apontaram algo que irritou ainda mais o público. Em uma taverna do episódio apareciam alimentos como bolos lunares chineses, conhecidos como mooncakes, ovos centenários, que são ovos preservados muito comum na culinária chinesa, e outros pratos ali também típicos da China. Também havia utensílios e elementos visuais que lembravam a cultura chinesa. À primeira vista, isso poderia parecer um detalhe pequeno, um detalhe bobo, mas na Coreia do Sul, esse tipo de questão é extremamente sensível, porque nos últimos anos existe uma tensão cultural entre a Coreia do Sul e a China por causa de disputas sobre a origem de elementos culturais. Houve debates intensos sobre o kimchi, sobre o hanbok e até sobre tradições culturais que muitos coreanos acreditam que a China estaria tentando reivindicar como chinesas. Por causa desse contexto, quando os espectadores viram elementos chineses dentro de um drama histórico coreano, muitos interpretaram isso como uma tentativa de inserir a cultura chinesa dentro da história da Coreia. Mas a polêmica não parou por aí. Na verdade, aquilo foi apenas o começo de um problema muito maior. A situação ficou ainda mais intensa quando começaram a surgir especulações online. Alguns usuários investigaram a produção do drama e descobriram que a produtora tinha
parcerias comerciais com empresas chinesas. Isso levou a rumores de que o drama poderia ter sido financiado ou até influenciado por investidores chineses. Essa informação nunca foi confirmada oficialmente, mas a teoria se espalhou rapidamente nas redes sociais coreanas e a revolta começou a crescer. Em poucos dias, uma petição pública pedindo o cancelamento do drama reuniu mais de 200 mil assinaturas. Ao mesmo tempo, milhares de reclamações foram enviadas para órgãos reguladores da televisão coreana. Com a pressão aumentando, patrocinadores começaram a abandonar o projeto. Quando as grandes marcas começaram a retirar sua publicidade, a situação financeira do drama ficou extremamente complicada. A emissora tentou conter a crise. A SBC anunciou que iria pausar a exibição por uma semana, revisar os episódios e editar as cenas que são consideradas problemáticas. A ideia era remover elementos controversos e continuar a série, mas a pressão pública continuou aumentando. No dia 26 de março de 2021, apenas 4 dias após a estreia, a emissora anunciou que Joseon Exorcist estava oficialmente cancelado. Esse cancelamento foi chocante, porque cerca de 80 a 90% da série já estava filmado. O investimento total da produção foi estimado em cerca de 32 bilhões de won, o que corresponde a aproximadamente 120 milhões de reais, ou seja, um prejuízo enorme para produtores e investidores. Mas além do prejuízo financeiro, houve também consequências para o elenco. Mesmo não tendo responsabilidade direta pela polêmica, os atores acabaram sendo associados ao escândalo. Alguns membros do elenco removeram fotos e referências do drama das suas redes sociais. Durante um tempo, entrevistas e eventos públicos evitavam mencionar a série. Para alguns atores, especialmente os que estavam em ascensão, isso foi um momento delicado na carreira. Outro detalhe curioso é que o roteirista do drama Park Jok já tinha enfrentado críticas antes. Ele também escreveu o drama Senhor Rainha, que também gerou uma polêmica por brincar com elementos da história coreana. Mas naquele caso a situação não chegou ao ponto de cancelamento. No fim, olhando para tudo isso, eu acho que a situação é bem complexa. Eu entendo que para muitas pessoas na Coreia, ver figuras históricas tão importantes retratadas de formas diferentes pode ter sido desrespeitoso. Também existe toda a questão cultural envolvendo a influência chinesa, que é algo muito sensível para eles. Mas, ao mesmo tempo, olhando de fora como a minha visão limitada ocidental, eu tenho a impressão de que talvez existissem outras soluções. Talvez fosse possível ali alterar algumas cenas, modificar a narrativa ou até mudar o nome dos personagens históricos. Se a ideia era contar uma história sobrenatural inspirada naquele período histórico, talvez bastasse adaptar melhor os elementos para evitar essa controvérsia. Porque, no fim das contas, a polêmica acabou gerando algo que provavelmente ninguém queria. Um dorama que poderia ter contado uma história interessante acabou sendo cancelado. Deixou um enorme prejuízo financeiro e praticamente desapareceu antes mesmo de ter a chance de mostrar todo o seu potencial. E eu agradeço por assistirem até aqui e até a próxima.